muito bem-vinda ao nosso podcast, o Pode Florescer, em mais um episódio. Qual é o episódio, Fê? 3. Bem-vinda, eu sou a Simone, estou aqui com a minha parceira Vanessa. Bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada, mais um episódio aqui, hoje muito especial. E antes de começar tudo por aqui, eu quero te fazer uma pergunta, Simone. Sério? Já? Quantas vezes tu já te sentiu travada, mesmo sabendo o que tu tinha que fazer? Então, ótima pergunta. Até porque, antes de nós começarmos esse episódio, nós recebemos um presente e eu tirei uma cartinha. E essa cartinha me trouxe a mensagem que eu vou te responder, exatamente isso. A permissão de quem você está esperando para voar. Olha a pergunta que veio para mim. Então, o que me trava? Somente eu mesma. Eu entendi isso. O incentivo de quem você está esperando para ir é meu. O apoio de quem está esperando para escolher é o meu apoio. Não delegue para ninguém o que só cabe a você. Não terceirize a sua vida. Pegue ela de volta. Esse é um chamado para você escutar aquilo que faz o seu coração vibrar. Esse é o único mestre que te levará, ele é o único mestre que te levará ao caminho da abundância e a verdade. O meu coração é meu mestre. Então, te respondo, minha parceira, que hoje estamos aqui com essa primavera já de início, né? E por coincidência ou não, que nunca é por acaso, Nada é por acaso. eu tinha tirado as cartinhas antes também. De mais de 70 cartas, saiu a mesma carta. É isso que a gente faz com que a gente entenda que esse momento é tão especial, é uma conexão tão incrível que o universo nos proporciona, trazendo o nosso propósito, a nossa intenção de conectar as mulheres, de trazer uma mensagem que inspira, que traz um significado, que vai bater aí no teu coração, de repente, como uma resposta, ou um ensinamento, ou uma dica, uma inspiração, enfim. Essa é a nossa proposta, então, bem-vindas ao nosso Pode Florescer em mais um episódio. Vamos lá, Vanessa? Vou começar agradecendo as nossas patrocinadoras hoje. E sempre estaremos aqui com a listinha, porque é muita mulher maravilhosa por aqui, pra gente não deixar de falar de ninguém. Nós temos a Tayane, que ela é terapeuta, consteladora, psicanalista. A Ana Amaral, mentora de empresárias. A Priscila de Menezes, personal de negócios. A Evanise de Andrade, empresária do setor automotivo lá do Atacadão do Óleo, aqui de Capão. A Carolina Rolim, mentora, palestrante, coach, e ela faz uma consultoria de imagem. A Kellen Rodrigues, contadora especialista em gestão. A Raquel Minotti, proprietária do Beauty Hair Clinic. A Deise, empreendedora do Mundo Pet, lá do Pet das Gurias. A Bárbara, advogada empresária aqui da Ocre. E a Paty Alê, moda íntima e feminina. E a Lili Semijoias. E eu já peço então para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem aqui no canal, seguir lá no nosso Instagram para saber quando vai ao ar os nossos episódios. E agora, toda terça às 19 horas, vocês vão estar recebendo esse conteúdo cheio de energia boa aí para vocês se curarem e se inspirarem com as nossas histórias por aqui. Também nós temos aqui o apoio da Santelmo com o nosso café maravilhoso, o chefe Isaac trazendo um bolo delicioso que depois no intervalo vocês vão ver, a gente vai degustar aqui com as nossas convidadas também. Temos a Lotus trazendo aí a beleza aqui para nós também, aqui na Ocre, a nossa casinha que está nos acolhendo com tanto amor e carinho. As nossas semijoias aqui, da Lilis, maravilhosa, que vai estar aqui com a gente também no programa. Peço então para vocês curtirem o vídeo, para você se inscrever no canal, para acompanhar os nossos episódios. Os nossos episódios estão sendo gravados e estão indo ao ar todas as terças-feiras, a partir das 19 horas. Então acompanhe o nosso programa, tenho certeza que ele vai inspirar a tua vida, os teus caminhos, vai curar muita coisa, porque tem sido para nós isso. Já estamos no 3º episódio, né? E eu tenho certeza que o que vem por aí, nesse episódio, vai mexer com muita gente. Né, Vanessa? Isso aí, o episódio vai ao ar a partir das 18 horas, tá, Simone? Não é 19. Ah, é mesmo? É das 18 horas. É que a gente fica tão na expectativa entre 18 e 19 horas que... Mas enfim, é terças-feiras, com certeza. E eu sigo aqui agradecendo, então, os nossos looks, né? Make, cabelo, unha, toda a nossa produção, roupas, semijoias, que a gente tem o apoio aqui das meninas maravilhosas, que é a Karen Jovelini, a Gabi Bragamonte, a Cássia e a Paula do Brush Garden,
a Paty Alê, no Moda Íntima e Feminina, a Lilis, da Semijoias, que estão aqui sempre nos embelezando, trazendo toda essa beleza, as roupas, as joias pra gente. Também quero agradecer o material de vídeo, foto e impressões aqui da Fê, da agência Dalpiaz, que está aqui com a gente fazendo a captação de imagem. A Andressa, retratista. MS Mídia, Márcia incrível, que trouxe aqui para nós banners, adesivo, trazendo todo o material gráfico para nós. A Uma Conecta, marketing para terapeutas. E também quero agradecer aqui o chefe Isaac e a Santelmo, que estão trazendo coisas, as gostosuras As aqui delícias. para as nossas crianças, né, se agradarem Uhum. nos intervalos aqui das gravações dos podcasts. E eu quero dizer para vocês que já que o nosso episódio está sendo semanal e gravado, quem tirar print e marcar lá de todos os episódios, quanto mais você fazer, melhor, e marcar o nosso Instagram, tanto os nossos pessoais quanto do Pode Florescer, vai concorrer no final da temporada a um brinde, um presente incrível nosso aqui. Então, vai lá, dá o print da tela que está assistindo e marca os nossos arrobas que a gente vai compartilhar também. É importante que você interaja junto com a gente, comente como está batendo aí para você, qual a inspiração que você está tendo com os conteúdos, com o bate-papo com as nossas convidadas. Então, não deixe de deixar o seu comentário, é importante para a gente isso. Né, Vanessa? Então, vamos dar início a esse episódio que está só um suspense aqui. E o suspense de hoje vai trazer uma convidada muito especial, que é uma mulher que transforma dores familiares em cura e expansão. E, como é de costume já aqui, eu quero começar perguntando para que ela se apresente. Tayane, que mulher é essa? Muito prazer, que delícia estar aqui. Agradeço o convite com essas duas mulheres incríveis nessa egrégora que a gente está formando. Bom, quem é a Thay, né? Quem é a Tayane? Eu sou criativa, intensa, eu sou uma explosão de múltiplos sentimentos, eu sou mãe, sou esposa, eu sou filha, eu sou aquela que gosta de múltiplas coisas que me façam sentir, que eu vibre nas minhas células, que diga, uau, tô viva. Essa é a Thay, aquela que lê 5 livros ao mesmo tempo, não me pergunte como, mas sim. Aquela que ama conexões divinas, que conversa com qualquer um, que faz amizade na fila da padaria. Essa sou eu, que se conecta. Bem simples e comum. Tu passa realmente uma imagem assim muito de conexão, assim, desde a primeira vez que a gente se conheceu, que foi no brunch, né? Uhum. E eu senti assim aquela lado menina, aquela mulher, mas ao mesmo tempo explodindo muita coisa. Eu acho que dentro de tudo que todo o teu conhecimento, né? Enfim, teu propósito, mas tu tem muita coisa assim que tu transborda, né? E a gente sente muito essa energia. É um prazer te ter aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Eu acredito que tu transmite bem isso, teus vários pontos, tuas várias faces, e aquilo que a gente diz que nós somos muitas mulheres na mesma, eu acredito que é um exemplo clássico disso. Dá pra ver a tua menina, dá pra ver a tua mulher, dá pra ver a tua profissional. No momento que eu te vi palestrar, tu chegou com aquela postura firme, ao mesmo tempo tu brincou, tu dançou, tu trouxe aquela leveza ali junto, e isso é uma grande marca aqui do nosso podcast, né? De trazer isso, que Exatamente. A gente pode ter esse poder, a gente pode ter o nosso negócio, a gente pode ter as coisas acontecendo na nossa vida, mas de uma forma leve. Conseguir dançar, conseguir brincar e se divertir no meio de tudo isso. E eu acredito que tu faz isso, e eu quero que tu conte então um pouquinho pra nós da tua jornada, da tua vida, da tua história, que tu tem uma história bem linda aí pra contar. Então, vamos começar lá do comecinho, conta um pouquinho da tua história, como que aconteceu todo aquele teu início ali pra te chegar onde tu tá hoje. Ai, muito obrigada por vocês me verem assim, são bons olhos sobre mim, mas tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar, porque eu achava muito errado ser quem eu era. Que talvez essa explosão de ter a minha postura de adulta, mas ao mesmo tempo trazer a minha criança para brincar e colocar um pouquinho desse humor junto. Muitas vezes eu me julguei achando que eu era errada, que eu não me enquadrava, que eu não fazia parte, porque as pessoas não me entendiam ou não iriam entender aquilo que eu era. Então foi um longo processo para que essa permissão fosse dada a mim e que eu pudesse ser isso que vocês estão vendo, que é aquilo que eu realmente sou. É isso.
Eu consigo hoje dançar entre essas facetas da Thay. E é muito gostoso quando a gente consegue fazer isso. É libertador. Mas não começou assim. Começou com uma menina, literalmente, que tinha um sonho de ter um diploma e que achava que quando ela tivesse aquele diploma, todos os problemas dela seriam resolvidos. Eis então que essa menina consegue ter o diploma e começa a trabalhar naquela área, que foi a minha primeira graduação de design de interiores. Eu fui feliz, fiz projetos lindos, atendi clientes maravilhosos, viajei, foi muito bacana. Mas chegou num momento que eu começava a projetar, que eu tava na frente daquela parede branca ou de frente para a rua e começava a me incomodar. Aquilo começava a me dar um eco aqui dentro, um vazio, um vácuo. E eu comecei a sentir de novo aquela necessidade de buscar algo. E eu não entendia por quê. E aí foi onde eu comecei a olhar para dentro. Por que essa necessidade que eu tinha de ter esse diploma? O que tinha acontecido antes? Porque eu tinha muitas dores, eu fui muito machucada, eu busquei de certa forma algumas coisas que me fizeram estar ali e aquele eco cada vez mais aumentava. E eu não conseguia entender. E ao mesmo tempo que eu não me permitia ser aquela menina que ria e brincava e que me mantinha naquela postura rígida, não, eu escolhi isso aqui. Então eu vou seguir nisso aqui. Eu paguei, eu investi tempo, eu não posso largar pra fazer. Não dá? Eu sofria com isso. E sofria calado. E disfarçava muito bem com um belo sorriso. Mas aqui dentro eu sangrava. Eu acho que isso aí é uma história que muitas mulheres vivem e poucas mulheres falam. Porque a gente vem com uma cobrança de eu preciso ser a formada, eu preciso ser a boa, eu preciso ser a profissional, eu preciso ter algo, e a gente vem naquele ter e ser, e aí tu vai entrar provavelmente nessa parte, né? A gente precisa trabalhar o nosso sentir também, ser quem a gente realmente é. E essa permissão que tu tá falando, essa palavra, que é o nosso tema de hoje, a permissão interna, a gente entende muito nessa parte aí. Muitas pessoas chegam até mim hoje falando assim, eu tenho um monte de diploma. Às vezes tu tá falando com a pessoa e tem um monte de diploma atrás na parede, porque a importância tá no diploma, a pessoa é o diploma. E a gente precisa fazer essa transição, que foi o que tu fez nesse momento, então. Sair do diploma para ser a pessoa. Exatamente. O diploma é importante. A graduação, a tua pós, a tua faculdade, o teu certificado é muito importante, mas você não pode ser ele, né? Você não pode ser conduzido, a tua felicidade, a tua alegria, a tua busca, ela não pode ser só por aquele papel ou por onde aquele papel vai te levar. Não pode ser só por isso, tem que ser algo maior. Então, eu senti isso depois de muito tempo. E aí eu já tinha dedicado 3 anos e meio da minha vida nesse estudo, mais a parte do estágio, mais a parte do trabalho. Então eu tive que agradecer por aquilo ali, que me serviu por um tempo, e voltar para algo que salva o meu coração. E quando a gente fala de permissão interna, é um processo que a gente viveu no início desse pod, que era poço, era gato, cachorro gritando, coisa que não funcionava. Por quê? Porque essa permissão interna, ela é muito mais profunda do que as pessoas pensam que é só algo atrelado à autoestima. Não é. A autoestima, ela ficou muito conduzida ali de uma certa forma como um senso comum. É como se fosse a Gillette. A Gillette, ela é uma marca. Mas o que é essa Gillette? É um aparelho de barbear, não é a Gillette, mas ninguém fala. Você vai lá procurar o aparelho. Então, a autoestima ficou ligada a isso. Só que essa permissão não é a mesma coisa. Ela é muito mais profunda, porque ela vai lá na raiz. Ela vai lá, literalmente, naquilo que dói. E aí é o que as pessoas não querem olhar. E dentro dessa tua primeira graduação, né, como tu diz aí, tu buscou porque tu teve um sentir, tu identificou, né? Também tem aquela fase da maturidade, né? A gente sabe que todo início, a gente é muito jovem quando sai do terceiro ano, enfim, vai fazer escolhas que muitas vezes não são as escolhas da vida, né?
Acredito que tu deve ter tido esse entendimento também nesse caminho, né? Eu demorei um pouquinho para entrar nessa parte da formação. Então, eu concluí o 3º ano, aí eu fiquei um bom tempo sem estudar e depois eu voltei. Quando eu voltei, eu me apaixonei pelo ramo do design, porque eu gosto muito de decorar, eu sempre gostei muito de ambientes, de coloca isso aqui, coloca isso lá. Eu sempre fui essa pessoa, assim, muito combinando as cores e tal, então eu achei que na época, pra mim, era a escolha ideal, e assim foi, né? Aí eu trabalhava também numa boutique que era de design, então atrelou, né? Na época era o que me servia e foi isso. Só que o que eu buscava era muito mais, era além disso. E aí eu tive que começar a olhar para essa permissão interna, entender o que estava acontecendo comigo, o que estava me faltando, por isso que eu estava indo lá na frente buscando, só que eu estava buscando de uma maneira que não estava sendo funcional. A balança não estava se conversando. E aí eu tive que buscar e foi onde eu comecei a entrar literalmente de cabeça e mergulhar nesse mundo que é o que me trouxe aqui hoje. E eu senti também dentro do teu... Lógico que a gente faz aquele tema de casa, né? De pesquisar um pouquinho a história de quem a gente vai receber. E dentro também das tuas palestras, dos teus vídeos que tu apresenta na tua rede social, eu sinto muito uma entrega e uma conexão espiritual muito forte. E eu gostaria que de repente tu mencionasse um pouquinho como que isso consegue conciliar no teu propósito hoje, né? No teu momento, essa transmissão de energia espiritual que eu vejo, que eu sinto que tu traz muito. Eu acredito muito que forte que independente daquilo que a pessoa nomeie, seja a religião, a forma de cultuar, seja o que for, existe algo muito maior que nos rege. E eu clamo muito e chamo muito o Espírito Santo. Então, para mim, sempre é Ele. Então, quando eu vou em um lugar, eu peço, Espírito Santo esteja comigo, fala através da minha boca, que eu seja um instrumento, que essas vidas sejam tocadas. Então, eu clamo muito por Ele, peço muito por Ele. E, graças a Deus, sempre deu muito certo. Ele ouve bem. Ele ouve bem. Então, e toda a minha trajetória, até antes da formação que aconteceu, eu sempre tive essa conversa, né? Essa conexão. Então, a minha fé, ela sempre esteve intrínseca comigo em qualquer coisa que eu faço. Então, eu não tenho como fazer um atendimento sem antes me centrar e chamar ele, né? Eu não tenho como fazer uma palestra sem antes colocar ele na minha frente. Então, tudo que eu faço, até o fato de eu estar aqui, o que eu vou falar, de que forma eu vou falar, eu peço, eu fico, silencio, entro no meu centro vazio e digo, Espírito Santo, esteja comigo. Deus divino, né? Grande alma, esteja comigo. Porque para que essa sintonia, essa conexão aconteça e atinja as pessoas certas, no coração certo. Até aquele que tiver mais carrancudo, fechado, casca grossa, esse aí que eu quero também. Exatamente aí. Nesse momento que tu enxergou, voltando ali na história que tu estava falando, né? Porque tá conectado com isso, claro. Mas no momento lá, que com certeza tu pediu, tu orou, tu sentiu que era aquele momento ali. Aconteceu algo específico que tu lembra, assim, que te deu, não, agora eu preciso olhar pra dentro, agora eu preciso ver quem eu realmente sou e mudar a minha rota? Aconteceu tudo que era pra acontecer. Tudo que era pra acontecer. Porque eu tava trabalhando lá no design, tava tudo muito bem, eu comecei a sentir esse vazio, esse eco. Aí os clientes findaram, tá? Os clientes pararam, não entrava mais clientes, não tinha mais projeto, eu produzia por comissão. E aí parou. Eu comecei a ter muitas discussões em casa, porque para o homem ele é muito racional e muito prático, então para que tu estudou tanto tempo, né? Se tu não tá fazendo, se tu não quer fazer isso, então por que tu estudou tanto tempo? Por que tu investiu tanto tempo? E eu tentando explicar aquela bagunça que tava aqui dentro. E ele, coitado, não fazia ideia. E eu tentando explicar o que estava acontecendo e aí começou a criar, né, essas picuinhas, né? Picuinhas é briga, gente, pra quem a gente é do sul, tá? Então não sei como vocês estão vendo aí. Mas começou a criar esses atritos na comunicação, eu comecei a silenciar, ele começou a silenciar, aquele elefante branco começou a ficar sentado na sala. A minha filha era bebê na época, ela tinha ali uns 6, 7 mesinhos. Ela chorava muito, ela pedia muito a minha atenção, porque ela estava sentindo a desconexão da mãe. Então, tudo que era pra acontecer, aconteceu. Então, eu cheguei um momento, que foi dia 22/7,
que eu disse de 2022, eu acho. Acho que era 2022, não tenho certeza disso. Mas era 2021, 2022. E eu disse, Deus, não quero mais. Pra mim chega. Eu vou buscar o que faz sentido pra mim e vou pagar o preço por isso. E aí foi onde realmente eu me desvinculei e comecei a estudar. Aí o meu primeiro curso foi PNL, depois veio as constelações. Foi a primeira virada de chave Foi a que eu primeira tenho. virada de chave. Depois veio a psicanálise, e aí eu nunca mais parei, até hoje. Mas foi a primeira coisa que eu fiz. Então, eu agradeci naquele momento do meu jeito, da minha forma, e tive que me distanciar. Tava tudo dando errado mesmo, o que eu ia perder? E aí as coisas começaram a andar. Isso aí que às vezes a gente vê que as pessoas não conseguem desapegar, deixar pra trás. Tu investiu teu tempo, teu dinheiro, tu abriu mão de tempo com a tua família pra fazer todo aquele estudo ali. Mas no momento que não fez mais sentido, que tu sentiu o vazio, que é... Muitas mulheres chegam lá dizendo que tá com vazio e é nesse momento que elas estão, de não estar mais fazendo sentido até ali o que elas estão fazendo, já deu. Mas esse deixar ir é muito difícil. Não é fácil ter essa coragem. Eu digo que isso é uma grande coragem que algumas mulheres têm e nem todas têm naquele momento ali de sim desapegar e deixar ir, deixar pra trás, né? Eu fiz a minha transição de carreira com 40 anos, né? E muita gente fala que tem idade, que é muito velha, que não pode. Tu é louca? Eu é louca. E eu saí do mundo corporativo pra ser a terapeuta integrativa que eu sou hoje. Já atendia antes, né? Mas fiz a minha transição de carreira com 40 anos. Então eu acredito assim, não tem o momento certo. E o universo vai te dando os sinais que tu tá pedindo e muitas vezes tu não tá conseguindo enxergar aquilo ali. Saber que é realmente aquela resposta, né? Ah, me dá um sinal, e o sinal tá batendo ali e tu não tá enxergando. As coisas estão né? travando e eu não tô vendo. E aí tu vê que no isso. momento que começou a te dar a tua bagunça, os clientes pararam. Então muitas vezes a gente insiste em algo que tá dando errado e Deus tá dizendo não é mais aqui, não é mais aqui. E as pessoas não abrem mão daquilo ali. E tu conseguiu deixar isso pra trás e recomeçar. É uma nova fase, uma nova busca, um novo investimento. Aí a gente recomeça ali. E aí como que foi esse teu novo recomeço? Aí tu começou a fazer os teus cursos, teus estudos, e como tu fez essa tua transição? Como é que foi essa parte? Eu só consegui fazer tudo isso porque eu tive um apoio. Eu ia já perguntar. Tem alguém ali, tem alguma coisa. Graças a Deus eu tive e tenho o meu esposo que me auxiliou desde o começo. Primeiro ele achou que era uma doideira mesmo, uma loucura. Mas depois a gente começou a conversar e aí eu esclareci pra ele já sabia de tudo que eu tinha, enfim, de toda a minha bagagem, toda a minha história. E ele falou, não, ok. Realmente o teu chamado é trabalhar com essas mulheres, é fazer com que elas também enxergam aquilo que hoje dói, mas pode ser transmutado, pode ser curado, né? Então, ele me apoiou muito. Eu tive esse apoio no começo, porque daí eu pude me dedicar aos estudos e ele bancava o restante. Eu sempre fui uma mulher muito ativa, sempre trabalhando, auxiliando, sempre produzindo, né? E naquele momento, ele foi essa pessoa. Então, eu pude estudar, eu pude me dedicar a isso e foi muito doido, porque quando eu tava terminando, logo que eu terminei o curso de psicanálise, que foi um pouquinho mais extenso, eu já tava falando no Instagram, que foi o meu primeiro Instagram, que não cresceu muito, esse que eu tô é o segundo. Eu já tava falando sobre o que eu tava aprendendo, dividindo, aquela estratégia de marketing toda aí que a Fê sabe. Eu tava fazendo tudo isso já, e aí começaram a pipocar gente no meu direct. Ah, tipo, tu já tá atendendo, não sei o que, e eu tô, mentira, eu tava nada. Nunca tinha atendido um cliente. Não, já tenho meu protocolo e tudo. Gente, eu não tinha nada, as pernas tremiam. Aí eu disse, não, é esse o caminho, eu vou. E aí fui, aí atendi a primeira, a segunda. Quando eu fiz a primeira formação de constelação foi a mesma coisa. Comecei a introduzir a constelação na minha comunicação dentro do digital. E aí veio a primeira cliente, a segunda, a terceira, a quarta. E hoje já tenho mais de 2.000 aí atendimentos. Mas foi assim, no começo eu tive esse apoio. Se esse apoio não fosse me dado, não seria possível. Né? O único adendo que eu deixo, que como eu falei para vocês, eu tenho essa impulsividade, foi que eu simplesmente saí do design e não me reorganizei.
né? Eu não tive aquele tempo, não, eu vou sair daqui 3 meses, então eu vou me planejar para eu ter essa segurança de 3 meses. Isso eu não fiz. É questão financeira, estrutura. Exatamente. Então, essa parte eu simplesmente, eu tô sentindo e foi. Então, isso foi uma inconsequência. E o que eu falo para as minhas alunas hoje? Não façam isso porque eu fiz. Não quer dizer que ele deu conta da forma dele e que a gente não teve que se reajustar ali porque apertou de um lado ou outro. Isso aconteceu. E eu sempre trago verdades, gurias. É vida real. Mas é a vida real, todos nós, né? Então, foi o que aconteceu. Então, hoje eu digo, quer fazer uma transição? Quanto tempo? A estratégia, né? Eu digo que a gente tem que sentir a nossa alma, mas a gente tem que ter a estratégia junto, né? E isso foi uma coisa que eu pequei, Vanessa. Foi uma coisa que eu disse, não, tô sentindo, não faz mais sentido, eu quero resolver isso. E naquela ânsia de resolver, eu não olhei para essa parte. Então, hoje, com a maturidade, eu já consigo enxergar dessa forma. Tá, eu quero fazer uma nova estratégia, mas o que eu tenho hoje? O que eu consigo fazer com o que eu tenho hoje? O que funciona, o que não funciona? Tá, isso não funciona mais, então eu já libero. Já nem seguro mais. Vou olhar para uma coisa diferente. E aí eu vou, e com o tempo a gente vai aprendendo. Quanto tempo mais ou menos, sim? Quanto tempo mais ou menos levou esse processo aí? Hoje eu tenho 4 anos. Já faz 4 anos que eu tô nesse processo, só que eu comecei a atender ativamente, me expor, fazer os eventos, colocar a cara, fazer conexões, bancar por isso há mais ou menos 2 anos. Então, 2 anos eu fiquei em off. Trabalhando em off, inclusive em bastidores de grandes experts digital dentro da área que eu trabalho hoje. Então, nesses 2 anos, eu produzi para eles, eu atendi alunos deles, eu fiz todo esse processo, mas não fazia para mim. Aí depois eu banquei e disse, não, eu sei fazer isso também. Vou fazer do meu modo, do meu jeito, e aí foi. E tu atende assim, no caso, a nível de mentorias, que tu desenvolve com as pessoas, com grupos, empresas? Hoje eu tenho algumas vertentes, né? A gente vai descobrindo que funciona no meio do caminho, né? Sim. Então, hoje eu tenho algumas vertentes. Então, eu atendo dentro da parte de mentorias, eu atendo nos meus programas, além dos eventos que a gente faz, e eu atendo as empresas no corporativo. Então, o que eu fiz? Eu peguei esses 4 anos de bagagem, em que eu trabalhei dentro de um suporte, dentro de um bastidor, sabendo como funciona todo o processo, mas todo esse 1 a 1, dentro de clínicas, inclusive, e trouxe para o corporativo. Aí eu olho para o colaborador e olho para o CEO, para o proprietário, para o líder da empresa. E aí a gente faz um 360 e vê o que precisa ser visto ali. Aí são infinitas possibilidades, porque daí eu reúno toda essa bagagem e olho para a parte estratégica, para a parte de marketing, para a parte de venda, para a parte que está oculta, invisível, para tudo aquilo ali. Então hoje eu pego tudo isso e vou destrinchando o que eu consigo fazer. Eu quero falar um pouquinho agora sobre essa parte sistêmica, que a gente gosta tanto e se ouve tanto hoje falar, né? A constelação sistêmica hoje tá bem famosa na parte da terapia. Todo mundo já fez, a maioria das pessoas já fez constelação sistêmica na vida, né? Como eu te falei, eu não sou consteladora, mas eu trabalho com a parte sistêmica muito forte, que vem dentro do xamanismo, nas minhas coisas, no meu aprendizado, né? E eu trago isso em todo atendimento, porque a gente sabe que tudo que a gente não tem permissão hoje vem das nossas emoções. As nossas emoções vêm das nossas ancestrais, dos nossos pais, dos nossos relacionamentos anteriores, das nossas perdas. Tudo isso é o que a gente, eu como terapeuta integrativa, a Thay como consteladora, a Simone como terapeuta também, a gente consegue trabalhar isso, né? O de dentro para fora. E eu sei que tu teve na tua vida que curar muito quanto a isso, assim como eu, assim como todos nós temos sempre, né? E eu quero saber se tu te sente à vontade de contar um pouquinho dessa parte, porque eu sei que o que a gente cura na gente, a gente cura nos outros também, e a nossa ideia aqui é trazer cura e inspiração também. Então, se tu te sentir à vontade de contar um pouquinho disso, como que isso curou a tua pessoa, a tua criança, para te trazer ser essa profissional e aplicar isso nas empresas hoje. Essa permissão interna é uma escolha diária. É eu dizer sim para mim mesma todos os dias. É dizer sim, essa sou eu. Sim, esse é o meu pai. Sim, essa é a minha mãe. Eu saí de casa muito cedo. Eu saí de casa, por favor, não façam isso e pais e mães não deixem. Eu saí de casa com 13 anos de idade.
porque eu queria buscar a minha independência. Ah, mas eu sei que vão dizer, mas como a mãe e o pai deixam uma menina de 13 anos de idade sair? Gente, eu sou muito alta, eu tenho um porte muito grande, quem olhava pra mim nunca dizia que eu tinha 13 anos, tá? Só que eu digo que eu saí de casa, mas eu dormi em casa, mas eu parava o dia inteiro na rua, porque eu queria trabalhar. Então eu arrumei um primeiro emprego já com 13 anos, eu estudava pela manhã, trabalhava à tarde, vinha pra casa às vezes pra dormir, ficava assim pipocando na casa de uma amiga ou outra porque eu queria tal da liberdade. Eu queria sentir isso, eu queria ter as minhas coisas, eu queria fazer a minha vida, eu queria olhar pra minha vida, e nada foi assim. Tudo que eu tive foi menos liberdade, mas muita responsabilidade. E aí as coisas aconteceram, eu tive o meu primeiro relacionamento, me casei muito nova. Foi um casamento disfuncional que me deixou muitas marcas, assim como nele também. Teve muita dor. E eu era muito imatura, não entendia o que estava acontecendo, não entendia as disfuncionalidades do sistema, tanto dele quanto o meu. Mas aquilo ali se retroalimentava. E foram 8 anos assim. Até o ponto que eu literalmente findei, eu não tava mais vivendo, eu não tinha vida. Aí chegou um ponto que eu falei, não, acabou, eu não consigo mais. Porque se eu continuar, eu vou morrer, não tenho vida. E aí eu peguei uma mochilinha e voltei pra casa da minha mãe. Então quando eu voltei pra casa dos meus pais, eu já tinha ali 21 para 22 e tentei refazer a minha vida. Comecei a trabalhar, fui fazer academia, enfim, aquela coisa toda de jovem que foi tentar se ajustar no mundo de novo. Só que eu só fui entender o porquê que eu queria tanto essa liberdade, o porquê que eu queria fazer, o porquê que eu queria sentir essa vida vibrando em mim, e eu fiz totalmente da forma torta. Só fui entender muito tempo depois, quando eu comecei a trabalhar com as constelações. Quando eu literalmente vi que eu não me sentia pertencente à minha família. Então eu buscava tudo lá fora. Eu tinha uma lealdade imensa com as mulheres da minha família que não se permitiu ter sucesso, que não podiam ter um relacionamento saudável, que o dinheiro não era bem-vindo, então tinha que ser tudo muito Sofrido, custoso, muito, sofrido, tem que estar esfregando para poder ganhar aquele salário no mês. Era uma coisa assim que muito, tu sabe, que doía. E eu tava igualzinho, assim, copia e cola, Ctrl-C, Ctrl-V, tava seguindo, uma beleza. E eu só fui entender isso muito tempo depois. Quando eu caí no mundo sistêmico, quando aquele eco começou, aquele vácuo, aquele buraco, aquela bagunça começava a se abrir de novo. E isso acontecia porque eu não entendia o que eu não estava permitindo. O que eu ainda julgava nos meus pais, o que eu ainda não entendia da minha história, o que estava oculto nela, o porquê que eu estava fazendo aquilo se não era aquilo que eu queria. É doido, né? Tu tá seguindo e fazendo aquilo, mas não é aquilo que te faz brilhar os olhos, que o coração pulsa. E aí eu não entendia. E quando eu caí no mundo sistêmico, aí uau, então tá. Então agora eu entendi que eu tava querendo seguir essas mulheres, que por querer pertencer ao meu sistema eu achava que eu tinha que fazer igual, mas eu não preciso, eu posso fazer um pouquinho diferente, eu posso honrar ela de outra forma, eu posso conquistar a minha família, eu posso ser mãe, eu posso ter um sucesso com o meu relacionamento, eu posso ser uma ótima profissional, eu posso ter mulheres do meu lado, né, que vai ficar feliz com as minhas conquistas, sem ter aquela disputa, aquela inveja velada, sem ter isso. Então eu comecei a ver que era possível, porque até então eu não tinha isso. E assim, até me chama a atenção, que idade tu tá, Thay? Hoje eu tô com 32. Imagina, olha toda uma trajetória em pouco tempo, né? Que a gente sente assim, que tu poderia talvez até ter uma certa dificuldade das pessoas hoje te procurar como uma consteladora, como uma profissional que traz uma orientação tão forte, tão curativa, dizer assim, numa pessoa de uma idade tão, né? Mas olha toda a trajetória de 13 anos, todo esse percurso, todo esse caminho, e todas as curas que tu já fez. E tem muitas mulheres, acredito, que também se sintonizam, também se sentem
já vivendo numa maturidade, porque hoje está muito diferente da minha época, agora eu trago um pouco aqui a minha maturidade. Eu já fui uma mulher que eu carreguei muita coisa dentro do ouvir aí da minha mãe, né, sofrendo, tá? Para eu poder ser feliz, para eu poder ter uma coisa, eu tenho que trabalhar muito. Eu vivi muito essa energia, né? Porque era da minha geração, era muito comum, nós não tínhamos esse recurso de curas e ferramentas que traziam essa clareza. Então essa geração tua já foi imensamente presenteada com essas ferramentas. E eu vejo que cada vez mais as pessoas estão se conectando dessa forma, que traz, assim, as pessoas hoje mais jovens se conectando. Eu falo, até comentei com a Vanessa, quando ela faz o meu acompanhamento da Alma Conecta. As mulheres que procuram a mim, o meu propósito, também enquanto terapeuta, eu me conectando com mulheres da tua idade, que hoje estão tendo essa visão, e eu, graças a Deus, eu digo, por favor, né? Que tantas mulheres aí, as 50 a mais aí que se identificam comigo, que já passaram, somatizaram vários cânceres e situações e doenças por não se permitir olhar para suas dores, para suas incertezas, para aquilo que está mexendo, tá te causando desconforto. Então, eu te diria assim, com todos. Hoje, um exemplo de uma menina, que eu posso dizer uma menina, né? Porque 30 anos, meu Deus, eu tenho meu filho de 36, então eu posso dizer uma menina. O sorriso, a segurança, a energia que ela passa. Então, mulheres que se sintam aí aprisionadas em sentimentos, que não querem, que não sabem de que forma sair e se permitir vencer e curar, olha que tanta coisa boa, uma profissional incrível aí, contando, abrindo seu coração, e a gente está muito feliz por te ter aqui e trazer para quem se conecta aqui com o nosso Pode Florescer esse conteúdo tão precioso. Né, Vanessa? Isso é bem importante, né? Porque, olha, né? Isso é bem importante porque eu tenho clientes, alunas, mentoradas de 18 aos 65. Sim. Né? Então, isso e é totalmente diferente, né? É totalmente diferente. Mas quando a gente começa a conversar, quando a gente entra dentro do conteúdo, quando eu trago a minha história, elas ficam assim, mas eu também passei por isso. Mas eu também passei por isso, mas eu também passei por isso. Só que no começo eu me perguntava, sabe? Sim. Eu perguntava, nossa Deus, por quê? Por que eu tô passando por isso? Por que eu tô vivendo desse jeito? O que eu fiz pra estar passando por isso aqui? Era uma pergunta que eu fazia o tempo todo. E era uma preparação. Exato. Era uma preparação. E eu não entendia. Literalmente eu não entendia que era a preparação. Porque como eu vou chegar pra ti e vou dizer, olha, o caminho é esse aqui. Se eu nunca fui naquele caminho. É verdade. Faz dessa forma, Vanessa. Por aqui. Vai ser mais fácil. Eu já andei aí. Como eu vou falar se eu não senti aquilo? Como eu vou dizer para uma mulher que já sofreu abuso, que já foi violentada, que sofreu violência doméstica? Como eu vou falar para ela se eu não senti na pele? Não que não possa, pode. Mas quando tu passa por aquilo, tu tem essa bagagem, aquela mulher entende que o que tu tá falando é real. E eu vivi isso. Então eu sei que quando eu falo para ela, olha, vai passar. Eu tô aqui para te ajudar. A gente consegue. Então é muito forte. É muito a gente se identificar, né, e deixar fluir, porque aqui, graças a Deus, a gente tá, as mulheres aqui se conectando, aqui a nossa egrégora, nosso grupo que acabou se formando, são mulheres que estão todas num nível de permissão, eu diria assim. E isso facilita muito a nossa conexão. Né? Claro que cada uma dentro das suas vivências, dentro das suas faixas etárias, né, trazem as suas experiências, mas elas são extremamente significativas, eu acredito eu, para todas as pessoas que vão se conectar aqui. Eu sempre trago isso porque eu sei que tem muita gente que vai comentar sobre esse momento de ressignificar, de permitir, que é o tema que a gente está trazendo. Então, a reflexão vai ficar realmente forte aí no campo, porque já tá ficando aqui para mim, né, Vanessa? A Vanessa também já tá aqui pensativa, já conheço a minha parceira que já está aqui refletindo sobre si. Dentro disso começa a vir muitas coisas que a gente pode falar, né? E isso é uma coisa boa que a gente vai deixando aquele gostinho de quero mais, né? Porque a gente conversa um pouquinho e fica um pouquinho de quero mais para outras oportunidades também, né? E dentro desse mundo todo da permissão, para as pessoas pegarem mais isso também, né?
a gente deixa de se permitir por essa lealdade familiar, pela lealdade ancestral, pela lealdade das coisas que a gente já passou. E é muito transformador quando a gente começa a ter essa clareza. Eu gosto muito dessa palavra clareza, né? Quando a gente tem a clareza do que é. Então, quando eu tenho a clareza que eu não estou fazendo algo, me permitindo fazer ou ser algo, porque eu estou trazendo da bagagem da minha família, das minhas ancestrais, repetindo que a minha mãe, minha avó, enfim, todas essas gerações passaram, né? A gente consegue agora ter uma clareza de que a gente pode dizer chega. Hoje tu até mandou um áudio falando um pouco sobre isso lá no grupo. A gente participa de um grupo do movimento da Thay e ela colocou lá no grupo sobre isso, de a gente se permitir ir atrás, aquela palavra de guerra, de fazer força, mas essa guerra, essa força, assim, por nós. E não pelo mundo para dominar, para ser mais, mas para ser nós, quem a gente realmente é, né? E eu acredito que essa luta que a gente fez até hoje, de ser tão pesada, de querer aparecer, de ser a mais, de ser a perfeita em tudo, se a gente usar essa mesma força, essa mesma batalha, essa mesma guerra, para lutar para acessar quem a gente vai abrir essas permissões. A gente vai entender que, a partir de hoje, eu honro tudo que a minha mãe, minha avó, minhas ancestrais fizeram por mim, tudo que elas passaram, as dificuldades, todas as guerras delas. E a gente está aqui em setembro, né? Teve a nossa 20 de setembro aqui no Rio Grande do Sul, que traz muito na nossa bagagem de gaúcha essa ideia, essa força da guerra dentro do nosso sistema todo. Então, isso de ter que guerrear é muito forte em nós mulheres daqui. E no momento que a gente começa, então, a ter a clareza que eu posso sim agradecer, gratidão por tudo que vocês já fizeram por mim, e a partir de agora eu posso ser quem eu sou e deixar para as próximas gerações mais leve essa força, essa guerra, essa luta que a gente precisa lutar agora, né? Exato. Eu trouxe esse áudio no grupo porque eu ouvi essa frase que é necessário que a gente defenda o que a gente pensa, que a gente lute aquilo que a gente acredita, né? Que existe essa guerra que é o que tanto buscamos e já conseguimos muito, só que a que custo? E há quanto tempo vamos continuar fazendo isso? Vamos continuar lutando, vamos continuar buscando, uma busca incessante sem fim. Há quanto tempo? Eu vejo de uma forma assim, isso é minha opinião muito pessoal, que tentamos muito, fizemos muito, conquistamos muito, estamos a conquistar muito mais, mas começamos a nos perder. E essa permissão, que é uma permissão interna de dizer sim para mim e não buscar essa validação externa por um grupo maior ou por algo maior, seja o que for, começa a se desvincular, começa a se perder, e aí é onde as coisas começam começam a bagunçar. É verdade. A gente começa a não entender mais o porquê que eu faço tal coisa, se isso faz sentido ou não. É necessário ter a luta, romper o ciclo, mas também é necessário voltar para mim. Então eu fui lá, eu fiz, eu tive essa vitória, volta pra mim. Agora o que eu vou lutar? Vamos escolher qual vai ser a minha luta de hoje. E depois eu volto pra mim. Porque tem um custo muito alto quando a gente não se permite, que é perder os nossos sonhos. Que eu acho que isso pra mim é o que mais pesa. Quando o ser humano ou uma mulher olha nos meus olhos e diz: eu não sei qual é o meu sonho. Eu não tenho mais sonho, não posso sonhar. E aí quando eu escuto isso de uma mulher, aí realmente eu vejo quanta dor existe ali. E quanta permissão ela não se dá. Não se permitiu, né? Então isso é o que eu mais observo. Existe um custo gigantesco por não se permitir. E quando a gente fala em permissão, às vezes a gente pensa assim, o que é o se permitir? O que é essa permissão interna? É quando a gente está numa reunião corporativa e tu sabe que tu vai dar uma ideia, e pode ser que até nem seja corporativa, mas vamos colocar assim, uma reunião de negócios, tá? Entre mulheres. E a Vanessa tem uma ideia que vai super agregar, que vai ser funcional, que aquilo ali ela sabe que vai dar certo porque ela já testou. Aí lá na cabeça dela ela pensa, não, eu não vou falar. Acho que não é tão importante assim. O que ela tá fazendo ali?
ela tá se anulando. Uhum. Ela não tá se permitindo. Ela não tá deixando a ideia dela florar. E aí vem outra e diz, nossa, quem sabe a gente faz assim, e a Vanessa fica, mas eu ia falar isso. E por que não falou? Então, qual validação externa ela tá esperando? Quem ela quer que salve ela? E isso vai nos relacionamentos, quando a mulher não consegue dizer pro marido, olha, eu só preciso ficar sozinho um pouquinho. Eu só preciso... Me dá 5 minutos. Me dá 20 minutos no meu cantinho de Nárnia. E essa mulher não faz. Porque ela sente culpa, ela sente receio, ela tem medo de desagradar o marido. Exato. E ela não faz. É quando ela não consegue dizer para uma amiga, olha, muito obrigada pelo convite, mas dessa vez eu não vou. Não, eu preciso ir. O que a fulano vai pensar? Não, eu tenho. E aí, essa permissão que não é dada a mim e que é cedida ao outro vai me gerando essas confusões. E aumentando cada vez mais esse buraco que às vezes eu nem sei denominar o que eu tô sentindo, como eu tô sentindo e que forma isso vai se expressar. Fica algo que não tem nome, sabe? Uhum. Essa permissão também eu vejo muito quando a gente coloca a culpa no outro, né? Então, até puxando para as constelações, eu vou lá, constelo e vejo que eu tô repetindo o que a minha mãe fez. E aí eu boto a culpa na minha mãe. Aí eu fico dizendo, a culpa é da minha mãe, a culpa é da minha mãe, a culpa é da minha mãe. Mas e você está fazendo o quê por isso? No momento que tu enxergou que tu está repetindo, não é que a culpa é porque veio de um sistema que está causando aquilo ali. Aí tu chegou lá e tu constelou e tu saiu da constelação com a clareza de que aquilo ali tá no teu sistema e vem da tua mãe, por exemplo. Mas tu sai dali e a partir dali tu fica só culpando a coitada da tua mãe. Eu gosto de brincar assim, né? Tu culpa a culpada da tua mãe ali. A culpa é da minha mãe. Mas o que tu tá fazendo para ressignificar, para perdoar, para fazer diferente? Então, a gente precisa trazer, assim, eu acredito, que a gente precisa buscar clareza, a gente precisa buscar ajuda, e a primeira permissão que a gente tem que fazer é da gente se permitir sim ser vulnerável, sim pedir ajuda. Eu não consigo ver isso sozinha, eu não consigo fazer isso sozinha. Por favor, Thay, me ajuda. Isso pode ser uma questão profissional, pode ser de uma amiga, de se abrir, de falar, porque muitas vezes, nesse mundo que a gente está hoje, a gente precisou vestir a armadura de guerreiro e mostrar que eu sou forte. E eu não posso chorar, eu não posso pedir ajuda, eu não posso precisar de alguém. E no momento também que eu tiro essa armadura, eu me perco. Porque eu não sei não ser essa guerreira. E aqui eu preciso me permitir, então, ajustar a minha harmonia. Entre ser a guerreira, porque a gente também vai fazer as nossas batalhas e ir atrás das coisas que a gente quer, mas ser vulnerável e poder chegar em casa e como assim que tu faz essa junção perfeita de ser a profissional exemplar, mas de chegar em casa, brincar com a filha, de ir lá fazer uma dança, de trazer essa leveza. E é esse flow que a gente precisa se encontrar e se permitir estar. É exatamente isso que eu percebi, né? exatamente. Essa permissão que tu traz, né, dentro do teu perfil, tu mostra muito isso. Porque tu traz a seriedade do teu compromisso, do teu propósito, do teu saber, né, do conhecimento que tu passa, e também da leveza da mulher, menina, né, que pode ser, né. Isso para mim é encantador. Eu só tô aprendendo aqui muito, tô olhando aqui, cada vez eu tô assim um pouco mais pensativa, porque eu lembrei muito da minha mãe, da minha avó. Minha mãe dizia que tudo que ela não vivia era por culpa da minha avó, porque tinha que cuidar da minha avó. E aí quando eu vi que a minha avó era muito mais libertadora e a minha mãe totalmente submissa a ela. Essa para mim foi um momento, até acho que nunca trouxe, né? Foi um momento muito incrível, assim, da minha vida, quando eu tive esse estalo, sabe? Porque eu vi a minha mãe como uma pessoa que ela deixava de viver a vida dela quando ela se separou do meu pai, enfim, em função, não, eu não posso sair para me divertir porque eu tenho que cuidar da minha mãe. Ela era a companhia, né, da mãe. E eu dizia, mas tu pode, a minha avó tranquilamente ficava, ela não era uma pessoa dependente, não era camada, não era nada. E ela, não, mas aí ela não vai, porque ela vai ficar brava, porque vai ficar isso. E aí eu vi aquela desculpa dela, sabe, a vida dela passando, os anos passando e tal. Aí quando a minha avó faleceu, eu disse, tá mãe, agora, né, vai viver.
vai viver, pega e, tipo, pega o teu dinheirinho, que graças a Deus ela tinha, aposentadoria, e vai viajar, vai ser feliz, vai ser, né? Eu tô criada com um filho, cachorro, papagaio, tá tudo certo, vai viver. Aí ela, não, agora quem vai cuidar de mim é tu. Eu, oi? Oi? Como assim? Como assim? Eu, uma geminiana, né? Tomei também liberdade bem cedo da minha vida. Aí eu disse pra ela, não, mãe, eu não vou cuidar de ti, tu tem condições total de ver a tua vida. E aí pra ela caiu o mundo, né? Mas isso é um papo para um momento que eu vou fazer com ela. Não, eu só quis trazer, porque tem muitas Isso exemplifica muito, porque é o que o Bert nos traz. Nós somos mais leais do que livres. Nós vamos seguir aquele padrão que foi nos destinado. Mas tem muitas mães que, no caso, mulheres que poderiam fazer que nem abrir mão da vida por causa disso. Pegando esse gancho teu e o que a Vanessa trouxe sobre a culpar o pai e a mãe, tudo que esses pais querem é que o filho vá para a vida. E tudo que o sistema quer, sistema é o sistema familiar, pai, mãe, avô, avó, bisavó, todo mundo, tá? Que tá incluído. E tudo que esse sistema quer é que a vida passe adiante. E que essa criança cresça e passe a vida adiante. Só que pode acontecer muitas disfunções aqui dentro. E aí quando eu vou lá numa constelação olhar, eu vejo que esse padrão veio da mãe, veio da avó, veio da bisavó ou da parte paterna. Eu digo, então a culpa é daqui. E aí o que eu faço? É muito mais fácil jogar a culpa do que assumir, ok, estou vendo que vem daqui, mas agora eu vou fazer diferente. Eu vou pegar a minha parte de responsabilidade e vou fazer diferente. Vou fazer algo com isso aqui que eu vi. Por isso que muitas vezes as constelações, algumas pessoas fazem as constelações e dizem, não funcionou. Sim. Não deu em nada. Mas não é isso. É porque eu vejo o que está acontecendo, eu não internalizo, eu não consigo ter a clareza, o download, eu brinco, o download não desce. Não caiu. Eu saio dali, daquele campo, daquele lugar, e não faço nada com a informação. Não tomo uma atitude diferente, eu não começo a honrar o que eu vi e agir de forma que isso vai contribuir para o meu crescimento. Eu não faço nada. Eu simplesmente vi, ok, pronto. Eu sei que esse papo tá assim, ó, maravilhoso, incrível, que a gente tem muito mais para falar sobre isso, que a gente podia ficar o dia todo aqui conversando sobre isso, porque temos muito para aprender, para saber, para trocar. Com certeza. Mas para deixar esse gostinho, como eu falei, para as pessoas quererem saber mais da Thay, procurar mais, Thay, eu queria que tu deixasse agora para nós um recado final e mostrasse para quem está assistindo como que tu traz o teu servir hoje, onde te encontrar, a tua rede social, como que tu tá fazendo o teu trabalho hoje. Conta um pouquinho dessa parte para nós. Ok, se eu fosse deixar uma frase final para tudo que a gente serviu aqui, seria: a permissão interna é um sim para você mesma diário, todos os dias. Assim como você acorda, vai lá e escova o seu dente, toma o seu café. A permissão é a mesma coisa. Não é você ouvir uma vez e, eu tenho que me permitir, vida que segue. Não, é diário. Todos os dias eu me permito, todos os dias eu me escolho, todos os dias eu me acolho, todos os dias eu me amo, todos os dias eu internalizo a força da minha história, todos os dias eu olho para o meu pai, para a minha mãe. Todos os dias. E para me encontrar, tem o meu Instagram, que é Tayane Ferreira, com 4A no final, porque a gente tem muita Tayane Ferreira aí nesse mundo que eu nem sabia, mas é Tayane Ferreira com 4A no final. Eu tenho alguns leques que eu trabalho, um deles é o meu programa Parar, que é o que nós estamos finalizando agora, que é uma mentoria em grupo, onde eu trago exatamente isso, esse ponto de pausa. Então não é um parar para você estagnar, mas é um parar de pausa para você olhar para dentro e para sua permissão. E o meu primeiro módulo, o meu primeiro pilar é o permita-se. Então, o quanto isso é importante e está intrínseco na minha vida, no que eu sou e no que eu faço. Então, vocês me encontram dessa forma. E eu sei que tu já tá fazendo também muitas parcerias com as mulheres que estão aqui dentro do Pode Florescer, né? Isso é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, que é essa conexão.
de trazer essa conexão. E fala um pouquinho também, só para fechar com a gente, eu vi que tu fez já com o pessoal da Santelmo, da Ocre, com a Daisy, da Pet, das gurias. Isso foi sensacional, né? Desde o nosso primeiro evento que aconteceu, do nosso Do brush, brunch. que a gente se conectou, eu comecei a ter algumas ideias e eu fiz um compromisso comigo mesma que eu iria me permitir colocar todas as ideias que eu tinha na cabeça pra fora. Eu não saberia como eu iria fazer aquilo ali, mas começou a vir. Então veio a ideia do café sistêmico, que acontece aqui na Ocre, na Santelmo. Eu vou iniciar, eu já iniciei na verdade, uma vez por mês. Então eu fiz a primeira edição, vou fazer a segunda agora dia 19 do próximo mês. Então a nossa parceria nasceu do Pode Florescer e também a parte que eu faço, que é a assessoria das empresas, junto com a Pet, que é a Daisy maravilhosa, que vai estar aqui com vocês. E a Sim, Daisy com que certeza. cuida das minhas gurias. Isso aí, Da minha ela é guria agora. sensacional, sensacional. Só gratidão aqui de todo o ensinamento aí que tu trouxe. Eu, assim, super admirando o teu trabalho, a tua história, o teu conhecimento. Então, convido mais uma vez aí a nossa audiência, o pessoal que está acompanhando o nosso trabalho aqui, para acompanhar as redes sociais da Thay, fazer contato. Se estiver vivendo um momento aí que não está se permitindo, né? Se inspire. Se inspire. Essa é a ideia, esse é o propósito, que a gente fecha esse podcast aqui com inspiradas e se permitindo, porque a cartinha que já veio já me deu assim um direcionamento, então eu tô só aqui já trabalhando essa energia, porque a conexão foi muito grande. Só agradecer. Eu quero te agradecer também de todo o meu coração. Muito especial de ter aqui com a gente nesse projeto. E eu amo todo esse movimento. Tu já tá fazendo esse movimento. E muitas outras coisas a gente já sabe que vão surgir daqui. Não vai parar por aqui, né? Com Muitas certeza. coisas vão acontecer. E assim como eu te agradeço de todo o meu coração, sabe que eu fiquei muito feliz de estar aqui com a gente nesse projeto. Eu quero agradecer também as nossas patrocinadoras, novamente, pra gente fechar aqui. E antes de agradecer a nossas patrocinadoras, lembrar que quem tirar o print da tela e marcar vai concorrer a um presente lá no final da primeira temporada, um presente muito especial que vocês vão amar. A gente não vai nem falar o quê, porque vai ser uma coisa bem boa que vocês vão Vai ser bem especial mesmo. Então eu quero agradecer aqui a Thay, que está aqui com a gente hoje, a Ana Amaral, que vai estar no próximo episódio com a gente, mentora de empresárias, a Priscila de Menezes, personal de negócios, a Evanise de Andrade, do Atacadão do Óleo, a Carolina Rolim, consultora de imagem, a Kellen Rodrigues, contadora, que já esteve aqui com a gente, a Raquel Minotti, do Beauty Hair Clinic, a Daisy, da Pet das Gurias, a Bárbara, aqui da Ocre, a Paty Alê, da Moda Íntima e Feminina, e a Lili Semijóias. E as nossas apoiadoras também, todo mundo que está aqui com a gente, cada uma é muito especial pra gente por acreditar. É a nossa primeira temporada e nós tivemos muitas mulheres incríveis acreditando aqui no nosso servir, né, Simone? Exato, e quem não pôde aí estar com a gente aí nos apoios, no patrocínio, com certeza já estão sinalizando a vontade de estar aqui, então aguardem que a gente vai continuar com esse trabalho, porque a gente está sentindo que é um propósito muito grande e as pessoas estão recebendo com muito carinho. E muito se você feliz. chegou até aqui, deixa nos comentários o que bateu aí, o que fez sentido, pra gente saber também o que tá movimentando em vocês aí com a nossa fala. Então, encerramos o nosso Pode Florescer.